Hoje vamos começar uma série sobre a doutrina da justificação somente pela fé. Então, vamos analisá-la de uma perspectiva histórica, bem como teológica e bíblica, ao longo do caminho. Recentemente, ouvi um notável historiador da Igreja comentar que a Reforma acabou, que a batalha que foi tão cruel no século XVI, na ascensão do protestantismo, esfriou tanto desde aquela época que não há mais necessidade de debate contínuo sobre uma doutrina como a justificação somente pela fé. Sabemos, por exemplo, que no século XVI, com a Reforma Protestante, a Igreja passou pelo rompimento mais profundo de toda a sua história e que a batalha se tornou tão acirrada que após a cisão ocorrida entre Roma e o protestantismo, a retaliação entre ambos os lados se tornou, em alguns casos, sangrenta. A única que consigo imaginar é uma monarca na Inglaterra, com a alcunha de sangrenta, Maria Sanguinária, quando tentou restaurar o catolicismo na Inglaterra e se envolveu numa perseguição radical contra aqueles que fugiram das suas perseguições para outras nações. Mas sabemos que pessoas foram torturadas, espancadas e mortas, porque a questão parecia ser, para os contemporâneos envolvidos na disputa do século XVI, de extrema magnitude. Na verdade, uma controvérsia doutrinária que tinha a ver com consequências eternas. Ora, a Igreja sempre teve de lidar com controvérsias, divisões e debates sobre teologia. Alguns mais sérios que outros. Quando voltamos ao século IV, pensamos na significativa controvérsia com Ário, que negou a divindade de Cristo, que levou ao Concílio de Nicéia e posteriormente ao Credo Niceno. Então passamos para o século V e a luta da Igreja com Eutiques. Sua heresia monofisista foi tão destrutiva junto com Nestório. Isso levou ao Concílio da Calcedônia, onde obtivemos a definição mais completa da compreensão da Igreja sobre a pessoa de Jesus, formulada naquela época. Mas essas controvérsias, por mais profundas que fossem nos séculos IV e V, quase se tornam insignificantes quando pensamos no que aconteceu no século XVI, com a Reforma Protestante. Agora, como veremos à medida que prosseguirmos, Lutero considerou a questão da justificação tão significativa e tão importante que ele estava disposto a que a Igreja fosse despedaçada por causa da salvação daquelas pessoas que não estavam ouvindo o Evangelho. Vocês devem se lembrar que, se forem à Suíça hoje e chegar à cidade velha de Genebra e ao Parque da Reforma, há um muro enorme na lateral do anfiteatro, com estátuas de homens como Calvino, Beza, Lutero, Zwingli, Knox e outras pessoas que estiveram envolvidas de forma proeminente na Reforma do século XVI. Mas esculpidas na pedra do muro da Reforma estão as palavras latinas post tenebras lux, após as trevas, luz. Lutero estava convencido de que o próprio Evangelho havia caído nas trevas e na obscuridade no fim da Idade Média, durante um período de corrupção sem precedentes na Igreja. E a Reforma, em sua perspectiva, foi a recaptura e a recuperação de nada menos do que o próprio Evangelho. Era o Evangelho que estava escondido sob as maquinações das liturgias da Igreja da Idade Média
E é isso que Lutero estava preocupado em reparar, em trazer o Evangelho para o primeiro plano, para que a luz do Evangelho pudesse brilhar novamente na vida da igreja. A certa altura, por exemplo, como questão secundária de debate com a igreja, sobre a questão de saber se a Bíblia deveria ou não ser autorizada a ser lida pelas pessoas, independentemente da interpretação da igreja, a igreja disse: se você deixar que as pessoas leiam a Bíblia em sua própria língua, por exemplo, e leiam por si mesmos, isso abrirá uma comporta de iniquidade. E diversas igrejas se levantarão, cada uma alegando ter a Bíblia como seu suporte e sua autorização. E claro, já que esse aviso foi emitido a Lutero há quase 500 anos, mais de 2.000 denominações protestantes surgiram no mundo, cada uma afirmando ser a verdadeira igreja bíblica, por assim dizer. Então Lutero estava ciente de que isso poderia acontecer. Mas ele disse que o Evangelho é tão óbvio nas Escrituras que até uma criança pode entendê-lo. E esconder essa mensagem do Evangelho longe das pessoas era indesculpável. E assim, ele simplesmente rogou que a Bíblia fosse disponibilizada a todos para que pudessem ouvir, compreender e aprender o Evangelho. E então ele respondeu à igreja: se uma comporta de iniquidade for aberta, que assim seja. Quero dizer, você tem que questionar a psicologia de Lutero, sua mentalidade, como ele foi capaz de se opor a todo o mundo de sua época, insistindo nesta doutrina específica da justificação somente pela fé. Ele fez a famosa declaração de que a doutrina da justificação somente pela fé é o artigo sobre o qual a igreja permanece ou cai. Um artigo tão importante que dizia que se o perdermos, perdemos o cristianismo. Ele disse que a justificação somente pela fé é o príncipe, o Senhor, a autoridade para tudo o mais que nos vem das Sagradas Escrituras. Voltando novamente ao lema, é o artigo sobre o qual a igreja se mantém ou cai. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que se você não tem a doutrina da justificação somente pela fé, você não tem o Evangelho. E se você não tem o Evangelho, a igreja não tem razão para existir. A própria igreja deixa de ser uma igreja e cai em apostasia. Mas, além da aplicação eclesiástica geral, Lutero, por extensão, estava dizendo que a doutrina da justificação somente pela fé é o artigo sobre o qual você permanece ou cai. O artigo sobre o qual eu permaneço ou caio. Repito, por quê? Porque é o artigo que responde à pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Como uma pessoa recebe a salvação? O maior problema que a raça humana tem é este: Deus é santo. Ele é justo. Ele é justo e nós não. E assim, a questão da justificação resume-se a isto: como posso, como pessoa injusta, ter um relacionamento correto com o meu Criador? Muitas pessoas não se preocupam muito com isso. Eles presumem que Deus é uma espécie de mensageiro celestial que está pronto para responder a cada um dos nossos pedidos e que ele tem uma misericórdia tão infinita que pode simplesmente perdoar unilateralmente todos os seus pecados. E ele não precisa que nenhum processo ocorra para justificar os ímpios. Ele é Deus. Ele pode fazer o que quiser. Então, por que ele não pode simplesmente acenar com as mãos e dizer: todos vocês estão redimidos, todos vocês estão perdoados, todos vocês estão salvos? Ora, ele não pode fazer isso. Deixe-me voltar e dizer que ele não fará isso, porque ele não pode fazer isso. E ele não pode fazer isso
porque Ele é Deus, porque Ele é justo. E a única maneira pela qual Ele poderia redimir as pessoas de algum processo de justificação seria negociar sua própria justiça. E assim, como Paulo diz em Romanos, Deus provém um caminho de justificação através de Cristo para que Deus possa ser tanto justo quanto justificador. Deus encontra ou tem um caminho. Ele não precisa encontrá-lo, ele conhece eternamente esse caminho de justificação pelo qual ele pode manter sua própria justiça e ainda assim redimir aqueles de nós que não têm justiça própria. E assim, o debate aqui centra-se novamente na questão de como uma pessoa é salva. Essa não é uma doutrina irrelevante de forma alguma. Calvino acrescentou a sua avaliação à de Lutero, dizendo que a justificação é a dobradiça sobre a qual tudo gira. Ora, eu ouvi essa metáfora usada muitas e muitas vezes, vindo da pena de João Calvino. E penso sobre isso, e creio que, quando ele fala sobre dobradiças, ele deve ter tido em mente a ideia de algum tipo de porta, porque geralmente associamos dobradiças a portas. As portas abrem e fecham, porque não estão solidamente fixadas à moldura, mas estão numa dobradiça, que lhes permite entrar e sair. E não posso deixar de saltar disso para as diversas vezes que o próprio Senhor usou a metáfora da porta para falar da salvação. Eu sou a porta, ele disse, pela qual os homens devem passar para entrar no reino de Deus. E creio que era isso que estava na mente de Calvino. Porque quando ele fala sobre algo ser a dobradiça, sobre a qual tudo gira, Calvino entendeu que a frase justificação somente pela fé é uma simples abreviação para justificação somente por Cristo. E essa era a questão. No início, Packer usou uma metáfora diferente em seu prefácio introdutório à tradução inglesa da obra de Atanásio sobre a encarnação. Packer usou a metáfora de Atlas, onde Atlas carregava o globo ou o mundo nos ombros. Ele disse que a justificação somente pela fé é o Atlas da fé cristã. Se Atlas encolher os ombros e essa doutrina cair de seus ombros, tudo estará perdido. Todas as outras verdades da fé cristã perecem com ela. Agora, alguns podem olhar para essas declarações de Calvino, Packer e Lutero e dizer: isso é uma hipérbole. Eles estão exagerando a importância. E há aqueles em nossos dias que, como eu disse, estão dizendo que a reforma acabou. Tenho ouvido estudiosos bem informados dizerem: a reforma foi simplesmente um mal-entendido. Ouvi outro teólogo dizer: foi uma tempestade num bule de chá. Em outras palavras, nada demais. As pessoas exercitaram-se sobre esta doutrina, deixaram-se levar por ela e basearam-se principalmente em falhas de comunicação e mal-entendidos, ignorando completamente as múltiplas discussões, debates e tentativas que tiveram lugar no século XVI para curar esta cisão e para curar esta ruptura, como levando finalmente para Ratisbona, sobre a qual falaremos mais tarde. Mas todos os esforços daquela época falharam, porque as diferenças não foram imaginadas. Elas eram reais e permanecem reais até hoje, como veremos. Agora, uma última coisa, antes de realmente entrar em alguns dos antecedentes históricos disso, é que apenas nessa semana, vendo o Facebook e lendo os comentários das pessoas nas redes sociais, ouvi ou li pelo menos 3 vezes
declarações de pessoas que dizem que não somos salvos por crer na doutrina. Não somos salvos por acreditarmos especificamente na doutrina da justificação somente pela fé. Esta crítica específica que tenho lido frequentemente nos últimos meses tem sido feita e dirigida contra aqueles que defendem o que chamamos de teologia reformada. Eu só quero dizer a título de introdução que em minha vida e ensino durante um período de 50 anos, nunca ouvi um teólogo reformado ou uma pessoa reformada dizer que você é salvo pela doutrina, por crer na doutrina da justificação somente pela fé. Na verdade, se há algo que refuta a ideia de que você pode ser salvo crendo na doutrina da justificação somente pela fé, seria a doutrina da justificação somente pela fé. Porque a doutrina da justificação somente pela fé exclui a ideia de que você poderia ser salvo crendo em algo diferente de crer somente em Cristo. Não é a doutrina que salva, é Cristo quem salva. O que a igreja está tentando explicar em termos da doutrina da justificação somente pela fé é explicar como Cristo salva o seu povo. O que estamos dizendo é que a justificação consiste em colocar a nossa confiança em Cristo e somente nele. Não em nossos livros de teologia, não em nossos credos, por mais importantes que sejam, não em nossas confissões, mas em nossa fé real, cujo objeto é Cristo, não a doutrina sobre Cristo. Enxergam a diferença? Espero. Agora, muitas vezes me perguntei, tenho certeza de que ninguém é salvo só porque afirma a justificação somente pela fé. O diabo sabe que isso é verdade. Mas o outro lado da moeda não é tão fácil. O que acontece se você negar a doutrina da justificação somente pela fé? Ora, isso é uma questão diferente, porque agora você está negando que é salvo por Cristo, somente por Cristo. E essa negação pode ser suficiente para condená-lo. Isso foi crido pelo catolicismo romano, como veremos, assim como pelos protestantes. Ambos acreditavam que a doutrina da salvação era crucial para a nossa redenção eterna. E o que acreditávamos sobre Cristo era fundamental para sempre. Mas também acreditavam que o falso ensino dela valia a pena ser condenado, como veremos quando olharmos para o Concílio de Trento e para a carta de Paulo aos Gálatas. Mas, para começar o nosso reconhecimento aqui sobre esta doutrina da justificação somente pela fé, quero apenas começar dizendo que isso não foi uma tempestade em um bule de chá. Isto é muito sério. E é apenas numa época de incredulidade em geral que as pessoas começam a dizer que a doutrina não é importante. Pessoas que não acreditam em nada estão dispostas a negociar tudo quando se trata de teologia. Mas esta teologia define a compreensão que a igreja tem do próprio Evangelho.